comum, falando sobre o fracasso em Salvador, você de imediato lembrar 1624, não é isso? Mas agora, o professor trouxe para vocês que, antes disso, tentativas 1599, 1599, 1604. 3 tentativas fracassadas em Salvador. Aí os holandeses vão numa organização, né? Pilhagens, recuperar o prejuízo e vão ocupar Pernambuco. Conseguiram invadir Olinda e Recife, destacando Olinda aí, né? Uma perspectiva produtiva, produção açucareira, e Recife, que vai ser escolhida como a sede, né? E Nassau vai embelezar Recife. Então, Nassau vai escolher justamente Recife para realizar esse embelezamento, só trazendo aquela perspectiva, meu povo, em relação à invasão, didaticamente falando, olha, a invasão 1630, 1635, e aqui essa invasão com resistência, viu? Com resistência. Aí vem a administração nassoviana, que cai muito, galera, cai muito, é incrível. Sendo a UPE ama esse tema. A administração de Nassau, galera, se a letra aí tá um pouquinho assim e tal, mas eu vou falando, aí você acompanha a minha voz, vai escrevendo. A administração de Nassau, de 1637, 1644. Aí vamos destacar o que Nassau fez, né? E a chamada insurreição pernambucana. Se ligar que no edital de 2018, a banca colocou insurreição pernambucana de 1817, em alusão à Revolução dos Padres, né? A Revolução Pernambucana de 1817. Pode sim usar o termo insurreição pernambucana para 1817. Agora é mais comum você ter aqui 1645 a 1654, a insurreição pernambucana no cenário aí, né, da expulsão dos holandeses. Então aqui, ó, só para destacar a fase 1, invasão. Aí vem a fase 2, o governo de Nassau. Nesse governo, tolerância religiosa, a chegada dos judeus, concessão de empréstimos, tá? A missão artística, Franz Post, Albert Kaut, isso caiu no último concurso, aí você deve se ligar em relação a isso, tá? Então, o domínio holandês, a gente pode dizer o seguinte: professor, o domínio holandês chegou a pegar território de Sergipe, de Alagoas? Sim. Mas aí o foco, galera, do governo vai ser Pernambuco, a capitania mais próspera. Vai ter controle sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte? Também. Fortaleza? Também. Chega ali com a intenção de ter controle sobre o Maranhão, São Luís? Também. Mas Nassau não consegue ter um controle tão forte como tinha Pernambuco, Rio Grande do Norte e a Paraíba. E depois a resistência que começa na Bahia e vai, né, até São Luís, destacando também resistência em São Luís. Então, deixa eu só colocar aqui, né, essas observações, eu gosto desses detalhes. Então, o domínio, o que os holandeses conseguiram dominar? O domínio. Pernambuco, ok. Rio Grande do Norte também. Paraíba também. Fortaleza, porque quando eu coloco Ceará, e todo o Ceará, foi todo Pernambuco, litoral, sertão, destacando Pernambuco, litoral, Zona da Mata, Agreste, Rio Grande do Norte, pegando essa parte também litoral. Já o Ceará destaque para Fortaleza. E também, né, em relação ao Maranhão, seria São Luís. Mas não o controle total. E isso não era interessante para a própria coroa. Embaixo, aqui, destacando o território de Sergipe e de Alagoas. Mas nesses territórios teremos uma forte resistência e a partir da Bahia subindo aí, né, sufocando os holandeses, tá bom? Então aqui essa perspectiva geral
para a gente entender, não com detalhes, né, sobre isso. Porque quando fala todo o Nordeste, quer dizer todo o sertão, não. A gente fala principalmente nessa faixa litorânea. Beleza, pessoal? Então é mais comum você encontrar Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, no Ceará, destaque aí para Fortaleza. Chegando ao Maranhão, destaque para São Luís, esse território, né, que hoje equivale a Sergipe. Lembrando que equivale, galera, só se ligar aqui também nessa informação. Quando eu falo Alagoas, Alagoas pertencia a Pernambuco, tá bom? Alagoas consegue desmembramento só após a Revolução de 1817. Então, nessa segunda fase, chegando aí a administração de Nassau, ela é mais expressiva, a gente pode dizer que é o ápice, né, da presença holandesa, tá? E aí, destacando o governo de Nassau. O governo de Nassau, João Maurício de Nassau, o conde, né, João Maurício de Nassau, militar alemão, foi convidado pela WIC, a Western, né, Western Company, India Company, a Companhia das Índias Ocidentais, e Nassau, por ter esse histórico, né, de bom administrador, vai se tornar o governador aí geral, né, dessa colônia holandesa na América. Ele tem uma formação humanista, ou seja, aquela perspectiva de valorizar as artes, tá? Então, essa formação humanista vai estimular os interesses, né, em relação às artes, às ciências, tá? As artes, as ciências, deixa eu colocar aqui, olha, ciências. Por exemplo, né? Ele vai ser um incentivador em relação à história natural, à história da botânica, à zoologia, né, dos trópicos, à fauna, à flora. E sob né, a orientação, né, de Nassau, o arquiteto Piet Post vai construir a cidade Maurícia, ou seja, o embelezamento de Recife. Isso cai bastante. Durante o governo de Nassau, Recife vai receber uma nova estrutura. Uma nova estrutura. Então, destacando aqui, né, Recife, porque há essa abordagem interessante também, né, falando sobre o Recife, no governo de Maurício de Nassau. Tá? Então, para reviver de fato, né, esse capítulo da história de Pernambuco, uma dica, né? Um roteiro bacana é você conhecer o bairro Santo Antônio, né? Quando Maurício de Nassau, né, chegou à colônia, criou, né, onde hoje é o bairro da área central, né? A cidade Maurícia. Então aqui, olha, cidade Maurícia, o bairro de Santo Antônio, tá? Então, a cidade Maurícia, tá? Mauristá, né? Mauristá. A Alep, né? A Alep fica lá localizada, aquele famoso prédio do INSS, né? Você, né, que também... O Palácio, né? O Palácio, o Campo das Princesas, né? Então, você tem essa área aí, né, que vai se tornar essa nova Maurícia, a cidade Maurícia, né? Destaca aí, né, para Peter, né? Peter Post, né, que projetou aí essa cidade, tá? Destaque também para os artistas, né? Franz Post, Albert Ecaut, né? As pontes, né? As pontes, e aí destacando uma das pontes existentes em Recife, né? Que leva o nome de Ponte Maurício de Nassau, né? Então, essa referência ao governo de Nassau, que vai reorganizar a produção açucareira, vai fornecer escravos, linhas de créditos na produção, e as ações militares, destacando no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas, a tolerância religiosa que marca o governo de Maurício Nassau. Meu amigo, eu sou bem sincero. Com esse resumo, a live vai ficar salva. Não vou tirar do canal, vai ficar salva. Vai vir esse edital? Vai sim. Uma defasagem de mais de 10 mil homens, para até convocar uma parte de 2018. Mesmo assim, vai ter concurso. Olha, o comandante falou, é urgentíssimo ter concurso.
Recentemente, agora, no início do mês de fevereiro, a secretária de Defesa Social disse: certamente terá concurso. Governo, vou dar 100 dias para ter concurso. Então, os sinais são evidentes. Há uma realidade dramática da PM, da PC, da Polícia Científica, e vai ter que ter uma solução. Então, o que a gente pode fazer agora é estudar. E eu garanto a vocês, o vídeo vai ficar salvo. Com essa aula sobre período holandês, o que cai na prova você gabarita. Professor, é sério? É. O que você anotou aí, caindo na prova, invasões holandesas, a resposta está aqui. Aí depois do concurso, depois da prova, você vem aqui e procura esse vídeo. Não, vê um caderninho anotado. Preste atenção na aula, que aqui está a resposta da prova. Será, professor? Pega os vídeos de 2018, pega os vídeos de 2016, e o pessoal lá nos comentários, professor, essa questão caiu. Vai acontecer o mesmo com você. Esse carnaval da dedicação, da disciplina, vai te render bons frutos, tá? E você que está assistindo depois a aula, também. Tamo junto, tá bom? Então, preste atenção, porque é com muito carinho, muita atenção que eu trago informações precisas para vocês. Então, ao todo, Nassau governa por mais de 2.600 dias, tá? Ele governa por mais de 2.600 dias. Chegou a comandar uma área, né, aproximadamente de 1.500 quilômetros da costa brasileira. Então, ele governa, feita a pergunta do jovem, né? O professor, ele conquistou todo o Nordeste, aí mais uma vez, enfatizando, São Luís, pegando aqui, né, Sergipe. Ele governa essa faixa litorânea. Não é o sertão adentro, até porque não há interesse, né, de ocupar o sertão. Beleza? Então, ilustrando aqui para vocês, essa parte de Sergipe, litoral, zona da mata aqui, olha, pegando domínio de Nassau, que dá aí mais ou menos 1.500 quilômetros de costa brasileira. Ele vai vender engenhos, tá? Vai vender engenhos que tinham sido abandonados por portugueses. Ele vai retomar o comércio de escravos. Para não faltar alimento, vai incentivar o plantio da mandioca. Ele vai decretar a liberdade religiosa. Faz a primeira documentação da paisagem local, pessoal. E aqui destaque, né? Também para a criação de jardim botânico, zoológico, observatório astronômico. Ele vai construir, pessoal, a primeira ponte da América Latina e remodelou aí, né? Fez uma reforma urbana em Recife. Então, a gente pode dizer, trouxe melhorias para o Recife. A chegada de pintores como Post, Ecaute. Então, aqui, com essas informações, você tem o suficiente em relação ao governo de Nassau, que geralmente cai bastante em relação ao governo dele. Beleza? Então, os holandeses, após o fracasso em Salvador, conseguiram invadir Olinda e Recife, onde permaneceriam até 1654. 1654, justamente por da expulsão dos holandeses, a insurreição pernambucana ou guerra, né, dessa revelação divina, da luz divina, né, os lusos brasileiros, todavia, produziram grande resistência. Olha, não foi fácil, sendo consenso que até 1637 os holandeses ainda não tinham um controle de fato da extensa parte do litoral brasileiro, sim, que iam aproximadamente dos atuais estados de Sergipe ao Maranhão. Beleza, eu sintetizei o que estava no texto. Ele não vai ter controle de todo o Nordeste, pessoal. A gente pode, no mapinha lá da aula, eu mostro, olha, dominou aqui Sergipe e tal, pegando até Rio Grande do Norte, aí depois Fortaleza, depois São Luís, não é todo o território no nosso imaginário, todo o interior do Nordeste, todo o sertão, não. Tá? O foco fica nessa área litorânea. Dentre as causas da invasão holandesa, galera, isso é uma questão da UPE, viu? Dentre as causas, a gente pode citar rivalidade com os espanhóis,
que passam a ter controle do Império Português, que os espanhóis criam uma situação para tirar a Holanda do mercado açucareiro. Ou seja, diante da efetivação da União Ibérica. A Espanha, rival da Holanda, passa a administrar os negócios dos portugueses. Então, assim fica a letra A. Comércio de metais preciosos, não. Até porque quem se dedica, o foco aqui em metais preciosos, o bulionismo, né, como se chama na história da Espanha, tá? É o Império Espanhol que se dedica. O tráfico atlântico de indígenas, não. O tráfico atlântico de africanos. O declínio do comércio do açúcar, nesse momento, o açúcar é o ouro branco e gera muito lucro. É após a expulsão dos holandeses que a gente pode falar, sim, declínio do mercado açucareiro em Pernambuco, diante da concorrência que a produção açucareira aqui no Nordeste vai ter com a produção açucareira nas Antilhas, na América Central. Acordo Franco, França, Batavo, Holanda. Acordo entre a Holanda e a França, não. Até porque esses franceses estão atuando aqui no Nordeste, né? A sua presença ameaça, sim, né, alguns pontos. Ao falar, por exemplo, da história do Ceará, da história do Maranhão, né? A gente encontra da história do Rio de Janeiro, né? Essas ameaças, essas incursões estrangeiras, né? A própria cidade de São Luís, né, que é fundada pelos franceses. Então não tem esse acordo. Então, olha, só fica a letra A. Letra A em relação ao governo de Maurício de Nassau, ao período holandês. De boa, meu povo, tranquilo.